Nunca revelei a ninguém, nem mesmo ao meu próprio filho, que ganha um salário de 30.000 euros por mês. Ele sempre acreditou que eu levava uma vida simples e modesta, e nunca suspeitei que isso seria um problema. Até ao dia em que ele me convidou para conhecer os pais da sua esposa. Decidi fazer um teste. Apresentei-me vestida de forma humilde, como uma mulher sem muitos recursos. O que aconteceu naquela noite revelou mais do que eu imaginava. As palavras, os olhares e as atitudes daqueles que deveriam receber-me de braços abertos mostraram o verdadeiro caráter dos meus novos parentes. Mas o melhor momento foi quando tirei da minha mala o meu cartão platina e revelei quem eu realmente era. A expressão no rosto da minha nora simplesmente não teve preço. Mas antes de continuar, certifica-te de que já estás subscrito no canal e escreve nos comentários de onde estás a ver este vídeo. Adoramos saber até onde as nossas histórias estão a chegar. O meu nome é Helena, tenho 58 anos e uma vida que poucos imaginariam. Como diretora executiva de uma multinacional, ganho cerca de 30.000 euros mensais há mais de 15 anos. Tenho investimentos, ações, uma conta bancária sólida e poderia facilmente viver numa mansão, conduzir carros de luxo e ostentar joias caras. Mas escolhi outro caminho. Vivo no mesmo apartamento T2 há quase 2 décadas, num bairro tranquilo de Campolide. Conduzo um carro comum com 7 anos de uso. Uso roupas simples, compradas em grandes armazéns, não porque precise de poupar, longe disso, mas porque aprendi que o verdadeiro valor não está nas coisas que exibimos, mas na paz que carregamos. O meu filho Tiago, hoje com 34 anos, cresceu a pensar que a sua mãe era apenas uma funcionária administrativa com um salário modesto. Nunca corrigi essa impressão. Queria que ele valorizasse o trabalho, o esforço, que entendesse o valor de cada cêntimo ganho honestamente. Queria que ele construísse o seu próprio caminho sem depender da minha conta bancária. E funcionou. O Tiago formou-se com uma bolsa de mérito, construiu a sua carreira e há 2 anos casou-se com a Sofia, uma mulher que parecia doce e gentil. Digo parecia porque nunca tive a certeza. Algo nos seus sorrisos educados inquietava-me, como se houvesse uma camada de falsidade que eu não conseguia penetrar. Depois veio o telefonema que mudaria tudo. Mãe, os pais da Sofia estão em Lisboa e querem conhecer-te. Marcamos um jantar para sábado, no Belcanto. O Belcanto, um dos restaurantes mais caros da cidade, onde uma entrada custa mais do que muitas pessoas ganham num dia. Eles sabem alguma coisa sobre mim? Perguntei. Houve um silêncio breve, mas revelador. Disse-lhes que trabalhas num escritório, que é simples. Aquela palavra, simples, saiu como um pedido de desculpas, quase uma vergonha, como se eu fosse um problema a ser explicado. Algo dentro de mim partiu-se. Está bem, Tiago. Estarei lá. Depois de desligar, fiquei a olhar para o meu apartamento, confortável, limpo, mas sem ostentação. Sem quadros caros nas paredes, sem móveis de designer, sem artigos de luxo à vista, o tipo de lugar que alguém com o meu salário não deveria habitar. Uma ideia começou a formar-se na minha mente. Uma ideia perigosa, talvez um pouco cruel, mas irresistível. Se esperavam conhecer uma mulher simples, então eu dar-lhes-ia exatamente isso. Levaria a representação até ao fim. Queria ver como tratariam alguém que considerassem abaixo do seu estatuto social. No sábado, em vez de escolher qualquer uma das minhas peças de roupa de qualidade discreta, fui ao armário do fundo. Ali guardava algumas roupas velhas e desbotadas que mantinha para trabalhos domésticos. Escolhi um vestido cinzento sem forma, com manchas subtis que nenhuma lavagem conseguiu remover. Calcei uns sapatos gastos, sem engraxar. Prendi o cabelo num rabo de cavalo descuidado. Nada de maquilhagem, nada de joias, nem sequer um relógio. Olhei-me ao espelho e quase não reconheci a mulher que me devolvia o olhar. Parecia alguém a quem a vida tinha derrotado. Alguém invisível, esquecível, exatamente o que eu queria. Peguei na minha mala mais velha, de lona desbotada, onde coloquei um cartão de crédito básico para manter a farsa.
Escondido num compartimento secreto, no entanto, estava o meu cartão Platina, o que uso para despesas corporativas com um limite praticamente ilimitado. Uma pequena segurança para qualquer emergência. O táxi deixou-me em frente ao Belcanto pontualmente às 20 horas. Um porteiro de luvas brancas abriu-me a porta com um sorriso que vacilou ligeiramente ao ver a minha roupa. Já começava ali. Entrei no átrio iluminado por candelabros de cristal. Pessoas elegantes conversavam suavemente, taças de champanhe a brilhar sob a luz dourada. E então vi o Tiago, de pé junto a uma mesa ao fundo. Ao seu lado, a Sofia, deslumbrante num vestido creme, joias a reluzir no pescoço e nos pulsos, e sentados à mesa, presumivelmente, os seus pais. Caminhei lentamente na direção deles, observando como os outros clientes me olhavam, alguns com curiosidade, outros com desdém mal disfarçado. Já estava habituada a ler as pessoas, uma habilidade essencial no mundo corporativo. Quando me aproximei, vi o rosto do Tiago mudar. Os seus olhos arregalaram-se, uma mistura de confusão e vergonha. A Sofia viu-me depois e o seu sorriso congelou. "Mãe, vieste", disse o Tiago, a sua voz tensa. Deu-me um abraço rígido. "Claro que vim, querido. Não perderia isto por nada." A Sofia aproximou-se, beijou-me o rosto rapidamente. "Que bom que pudeste vir, Helena." Ela apresentou-me aos seus pais. "Pai, mãe, esta é a Helena, a mãe do Tiago, Arthur e Beatriz Almeida." Ele, um empresário do setor imobiliário, segundo o Tiago, me tinha contado. Ela, socialite, envolvida com instituições de caridade do tipo que organiza galas beneficentes, onde a entrada custa mais do que o salário mensal da maioria dos trabalhadores. O Arthur estendeu-me a mão com um aperto fraco e breve. A Beatriz apenas acenou com a cabeça, os seus olhos a percorrerem a minha roupa, a minha mala, o meu cabelo. A sua avaliação completa em 3 segundos. O seu veredito estava claro nos seus lábios comprimidos. "Por favor, senta-te", disse ela, indicando a cadeira mais afastada dela. Sentei-me e observei a mesa. Talheres de prata, copos de cristal, guardanapos de linho, um arranjo de orquídeas frescas no centro. Tudo impecável, tudo calculado. O empregado de mesa apareceu com menus luxuosos. Abri o meu e fingi dificuldade em entender. "Está tudo em francês", comentei com uma voz deliberadamente insegura. A Beatriz trocou um olhar rápido com o Arthur. "Queres que peça por ti?" "Seria muito amável", respondi, baixando o olhar. A Beatriz chamou o empregado e pediu por mim. "Traga a salada simples para começar e o frango para o prato principal", disse ela. Depois completou, baixando a voz, mas não o suficiente. "É o mais econômico do menu." O Tiago olhou para o outro lado, claramente desconfortável. A Sofia estudava o seu próprio menu com uma intensidade desnecessária. E assim começou uma das noites mais reveladoras da minha vida. O vinho foi servido, um Douro Reserva caro, que o Arthur fez questão de mencionar o preço. 220 euros a garrafa, mas vale cada cêntimo. A Beatriz levantou a sua taça num brinde. "Pela família", disse ela, "e pelas novas amizades." A hesitação antes da palavra amizades foi subtil, mas intencional. Já estava claro que eu não era considerada parte da família. Era uma intrusa, uma anomalia a ser tolerada. A conversa inicial foi previsível. Perguntas superficiais sobre a minha vida, o meu trabalho, o meu apartamento. Respondia a tudo com meias verdades, interpretando o papel da mulher trabalhadora de classe média-baixa a lutar para sobreviver. "Então, trabalhas como assistente administrativa?" perguntou a Beatriz, cortando delicadamente o seu filé mignon. "Sim, há muitos anos", respondi, "na mesma empresa." "Fascinante", disse ela, sem o menor interesse. "E gostas? É um trabalho. Paga as contas." "Claro, claro", murmurou ela, como se estivesse a falar com uma criança. "O importante é a dignidade do trabalho, não importa qual seja." O Arthur interveio. "E vives sozinha nesse apartamento que o Tiago mencionou?" "Sim,
no mesmo sítio há quase 20 anos. Que estabilidade, comentou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Muitas pessoas hoje em dia andam sempre atrás da próxima coisa maior e melhor. Há algo a dizer sobre o contentamento. A condescendência era palpável. Estavam a elogiar-me por saber permanecer no meu lugar, por não aspirar para além da minha suposta condição. A entrada chegou. A minha salada simples era visivelmente mais pequena do que as entradas elaboradas dos outros. Outra pequena humilhação calculada. E como foi a vossa viagem? Perguntei, tentando mudar o foco da conversa. A Beatriz animou-se. Maravilhosa. Estivemos no Algarve. Temos uma pequena vivenda na Quinta do Lago. Nada de extraordinário, apenas 4 quartos, mas a vista é deslumbrante. Ficamos 3 semanas. Acrescentou o Arthur. Podíamos ter ficado mais, mas temos o casamento do filho do secretário de Estado na próxima semana. Não podíamos faltar. Cada palavra era uma pedra a ser empilhada, a construir um muro entre nós. Cada referência ao dinheiro, às ligações, às posses, era deliberada, desenhada para estabelecer distância. E tu, Helena? Perguntou a Beatriz. Viajas muito? Não muito, respondi. De vez em quando visito a minha irmã no Porto. Ah, de autocarro? Geralmente sim. A Beatriz fez uma pequena careta, como se eu tivesse mencionado uma doença contagiosa. Bem, cada um faz o que pode, não é verdade? O jantar prosseguiu a esse ritmo. Falavam sobre as suas vidas, os eventos sociais, as viagens internacionais, as aquisições recentes. De vez em quando, lançavam-me uma pergunta, a fingir interesse, mas os seus olhos já se estavam a desviar antes de eu terminar de responder. O Tiago permaneceu em silêncio a maior parte do tempo, ocasionalmente tentando mudar de assunto. A Sofia seguiu o exemplo dos pais, adotando o mesmo tom condescendente quando se dirigia a mim. Entre o prato principal e a sobremesa, o Arthur decidiu aprofundar a conversa. O Tiago contou-nos que o criaste sozinha, disse ele. Deve ter sido difícil. Tive os meus desafios, respondi simplesmente. Admiro mulheres como tu, comentou a Beatriz, que fazem o que podem com o que têm. Nem todas nasceram com as mesmas oportunidades. A sua falsa empatia era quase cômica. Praticamente podia ver os pensamentos por trás daqueles olhos calculistas. Uma mulher sem educação formal, sem recursos, sem ligações. E como te sentes a ver o Tiago agora? Continuou ela, casado com a nossa Sofia, a viver num condomínio de luxo em Cascais, com uma carreira promissora. A implicação era clara. Como me sentia ao saber que o meu filho tinha ascendido na vida, tinha superado a minha condição, como se eu devesse estar simultaneamente grata e intimidada. Estou orgulhosa dele, respondi sinceramente. Ele trabalhou muito. Sim, trabalho duro, repetiu Arthur. Mas também é importante ter as ligações certas, estar nos círculos certos. Felizmente, a Sofia pôde apresentar-lo a algumas pessoas influentes. O Tiago mexeu-se desconfortavelmente na cadeira. A Sofia sorriu, pondo a mão sobre a dele. O pai ajudou o Tiago a conseguir aquele contrato com o grupo Inovatec, disse ela, orgulhosa. Foi só uma apresentação, respondeu Arthur com falsa modéstia. O resto foi mérito dele. Eu não sabia disso. Aparentemente, o meu filho estava a receber mais ajuda da sua nova família do que me tinha contado. O empregado trouxe as sobremesas. Todos receberam elaboradas criações de chocolate e frutas exóticas. À minha frente foi colocado um simples pudim flan. Escolhi algo leve para ti, explicou a Beatriz. Sei que muitas pessoas não estão habituadas a sobremesas tão ricas. Naquele momento, percebi que ela estava ativamente a tentar humilhar-me. Não era apenas condescendência, era crueldade deliberada. Muito atenta da tua parte, respondi, mantendo a voz neutra. Enquanto comíamos a sobremesa, a Beatriz começou a falar sobre o futuro. O Tiago e a Sofia estão a pensar em ter filhos em breve, anunciou ela. Estamos tão entusiasmados por sermos avós. Isso é maravilhoso, respondi, olhando para o meu filho, que parecia surpreendido com a declaração. Aparentemente, essa era uma decisão que a Beatriz tinha tomado.
não o jovem casal. Claro, vamos garantir que eles tenham tudo o que precisam, continuou ela. Já estamos a considerar colocá-los na lista de espera do St. Julian's School. Nunca é demasiado cedo para garantir a melhor educação. St. Julian's, a escola mais cara e exclusiva da zona de Lisboa, um lugar onde crianças de 6 anos aprendiam etiqueta para jantares formais. E tu, Helena? Perguntou ela com um sorriso que não alcançava os seus olhos. Quais são os teus planos para o futuro? Continuar a trabalhar, suponho, respondi. Ainda não me posso reformar. O sorriso da Beatriz alargou-se, como um predador que finalmente encurrala a sua presa. Sobre isso, disse ela, pondo o garfo de lado e juntando as mãos sobre a mesa. O Arthur e eu estivemos a conversar e preocupamo-nos contigo. A atmosfera na mesa mudou instantaneamente. O Arthur endireitou-se, como se estivessem prestes a iniciar uma reunião de negócios. O Tiago olhou para Sofia, confuso. Ela desviou o olhar, fixando os olhos no guardanapo no seu colo. Ela sabia o que se avizinhava. Preocupam-se comigo? Perguntei, mantendo a expressão inocente. Sim, continuou a Beatriz, a sua voz assumindo um tom falsamente maternal. Vês, Helena, todos envelhecemos. A vida torna-se mais difícil e entendemos que a tua situação financeira talvez não seja a mais confortável. O Arthur acenou gravemente. Os custos de vida só aumentam. Assistência médica, habitação, tudo se torna mais caro. E para alguém com recursos limitados, preocupa-nos que isto possa tornar-se um fardo para o Tiago e a Sofia no futuro, completou a Beatriz. Ah, então era isso. O verdadeiro propósito do jantar começava a revelar-se. Um fardo, repeti suavemente. O Tiago é um bom filho, explicou a Beatriz, como se estivesse a falar com uma criança. Ele sente-se responsável por ti. E embora isso seja admirável, o Arthur e eu não queremos que isso interfira com a vida que ele e a Sofia estão a construir juntos. Mãe, por favor, interrompeu Tiago, visivelmente desconfortável. Está tudo bem, querido, respondeu a Beatriz, dando-lhe uma palmadinha na mão. A tua mãe entende que estamos todos a pensar no seu bem-estar. Manti o meu silêncio, deixando que eles revelassem completamente as suas intenções. O que queremos propor, continuou o Arthur, assumindo o controle da conversa, é um arranjo que beneficia todos. Que tipo de arranjo? Perguntei. Um apoio financeiro modesto, disse ele, como se estivesse a oferecer um grande favor. Podemos fornecer-te uma pequena mesada mensal, Helena. Algo que complemente o teu rendimento e garanta que tenhas o necessário sem ter de recorrer ao Tiago. A Beatriz sorriu amplamente. Estávamos a pensar em algo como 500 euros por mês. Não é muito para nós, mas imaginamos que faria uma diferença significativa para ti. Quase tive de me conter para não rir. 500 euros. Um valor que eu gastava num jantar corporativo sem pensar 2 vezes. E em troca? Perguntei. Porque há sempre um em troca. O sorriso da Beatriz vacilou ligeiramente. Bem, não é exatamente uma troca. É mais um entendimento mútuo. Que tipo de entendimento? O Arthur pigarreou. Apenas esperaríamos que tu respeitasses a privacidade do jovem casal, que entendesses que eles estão a construir a sua própria vida, com as suas próprias tradições e círculos sociais. A mensagem era clara como cristal. Queriam pagar-me para desaparecer, para não envergonhar o meu filho e a sua esposa com a minha presença inadequada nas suas vidas elegantes. Por outras palavras, traduzi lentamente. Vocês querem que eu me mantenha à distância. A Beatriz teve a audácia de parecer ofendida. Não é isso. Só queremos que todos encontrem o seu lugar apropriado nesta nova dinâmica familiar. O meu lugar apropriado, repeti. Exatamente, exclamou ela, como se eu finalmente tivesse entendido um conceito complexo. Serás sempre a mãe do Tiago, claro, mas agora que ele está casado com a Sofia, agora que está a entrar no nosso círculo, há certas expectativas, certos padrões. O Tiago finalmente encontrou a sua voz. Pai, mãe, isto não é necessário. A minha mãe nunca foi um problema. Claro que não, querido, disse a Beatriz, condescendente.
Ninguém está a dizer isso. Estamos apenas a tentar ser práticos, previdentes. O empregado de mesa aproximou-se para perguntar se queríamos café. O Arthur pediu expressos para todos sem me consultar, um pequeno gesto que resumia toda a noite. As minhas preferências, as minhas opiniões, os meus desejos eram irrelevantes. Enquanto esperávamos pelo café, a Beatriz continuou a detalhar como seria este arranjo, como poderiam transferir o dinheiro discretamente para a minha conta, como eu poderia usá-lo para melhorar a minha qualidade de vida. Talvez comprar roupa melhor. Ela deu uma olhadela significativa ao meu vestido gasto, ou até fazer pequenas melhorias no teu apartamento. Claro que continuaríamos a convidar-te para ocasiões especiais, acrescentou ela generosamente. Aniversários, talvez o Natal. O café chegou. Dei um gole no expresso amargo e pousei a chávena de volta no pires com um tilintar suave. Era hora de tomar uma decisão. Podia continuar com a farsa, podia agradecer humildemente pela sua generosidade, aceitar o seu suborno mal disfarçado e ir-me embora. Isso permitir-me observar como este arranjo se desenvolveria, ver até onde iria a sua manipulação. Ou podia terminar o teatro agora mesmo. Olhei para o meu filho. O seu rosto mostrava uma mistura de vergonha, confusão e desconforto. Estava preso entre dois mundos, o respeito pela sua mãe e o desejo de agradar a sua nova família. Olhei para a Sofia. Ela evitava o meu olhar, concentrada em mexer o café ao qual não tinha pedido açúcar. Olhei para o Arthur e a Beatriz, tão confiantes na sua superioridade, tão seguros do seu direito de reorganizar a vida dos outros conforme a sua conveniência. A decisão estava tomada. 500 euros por mês, disse eu, pensativa. É uma oferta interessante. A Beatriz sorriu, vitoriosa. Fico feliz que vejas as coisas dessa forma. Tenho curiosidade, continuei. Como chegaram a esse valor específico? Baseia-se em algum cálculo de custo de vida? O Arthur pareceu ligeiramente irritado com a pergunta. É um valor que consideramos apropriado. Generoso, na verdade. Entendo. Respondi. E quanto deram ao Tiago e à Sofia para a entrada da casa deles? Se não me engano, as propriedades naquele condomínio custam cerca de 1 milhão, certo? A Beatriz piscou os olhos, surpreendida com a mudança de assunto. Bem, demos-lhes 50 mil euros. Um presente de casamento. 50 mil euros, repeti, e a lua de mel deles na Grécia. Li algures que os pacotes de luxo para Santorini custam cerca de 15 mil euros. 20 mil euros, na verdade, corrigiu a Beatriz, sem conseguir esconder o orgulho. Queríamos que eles tivessem o melhor. Então, no total, vocês investiram cerca de 70 mil euros no jovem casal. O Arthur franziu o sobrolho. Não pensamos nisso como um investimento. São os nossos filhos. Claro, concordei. É apenas uma escolha interessante de palavras. Vocês investem nos vossos filhos e tentam livrar-se da mãe incômoda por 500 euros mensais. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. O sorriso da Beatriz desapareceu completamente. O Arthur tinha o maxilar tenso, os nós dos dedos brancos à volta da sua taça de vinho. A Sofia parecia prestes a chorar. E o Tiago, o meu filho, parecia estar em choque total. Helena, disse a Beatriz finalmente, a sua voz agora mais fria. Acho que estás a interpretar mal as nossas intenções. Estamos apenas a tentar ajudar. Ajudar. Repeti lentamente. Interessante como essa palavra pode significar coisas tão diferentes, dependendo de quem a usa. Pus o guardanapo sobre a mesa e recostei-me na cadeira. A minha postura mudou subtilmente. Já não era a mulher tímida e submissa que tinha interpretado durante toda a noite. Agora, os meus ombros estavam direitos, o meu queixo ligeiramente levantado, os meus olhos diretamente focados nos deles. Permitam-me contar-vos uma história. Comecei, a minha voz calma mas firme, sobre uma mulher que vocês pensam que conhecem, mas não conhecem de verdade. A Beatriz e o Arthur trocaram olhares confusos.
O Tiago observava-me atentamente. Essa mulher começou como secretária numa empresa multinacional há 30 anos. Ganhava o salário mínimo, vivia num quarto alugado, comia o que podia comprar, com o pouco que lhe sobrava depois de pagar as contas. E então descobriu que estava grávida. O Tiago inclinou-se ligeiramente para a frente. Essa parte da história ele conhecia, mas talvez não os detalhes. O pai da criança desapareceu. A sua família virou-lhe as costas. Estava completamente sozinha. A Beatriz pareceu momentaneamente desconfortável, como se não esperasse detalhes tão pessoais. Ela trabalhou até o último dia da gravidez. Voltou 2 semanas depois do parto. Trabalhava 12, às vezes 14 horas por dia. Uma vizinha cuidava do bebê enquanto ela estava fora. Aos fins de semana, ela estudava. Cursos noturnos, certificações, línguas aprendidas em bibliotecas públicas. Tudo isso enquanto criava um filho sozinha. Fiz uma pausa, tomando um gole de água. Essa mulher subiu na empresa. De secretária a assistente executiva. De assistente a coordenadora. De coordenadora a gerente, de gerente a diretora, de diretora a vice-presidente. Os olhos do Arthur semicerraram-se. A Beatriz piscou os olhos várias vezes, como se tentasse processar onde eu queria chegar com aquela história. E sabem quanto essa mulher ganha agora, Beatriz? Arthur? Eles não responderam. 30.000 euros por mês, em média, sem contar com os bônus anuais, a participação nos lucros e as ações da empresa. O Tiago deixou cair o garfo, que bateu na porcelana com um som metálico forte. A Sofia empalideceu. Isso significa aproximadamente 360.000 euro por ano. Nos últimos 15 anos, isso soma mais de 5 milhões de euros em rendimentos, sem contar com os investimentos, que é para onde foi a maior parte desse dinheiro. A Beatriz abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir emitir som. Mãe, começou o Tiago, a sua voz quase um sussurro. O que é que estás a dizer? Sorri para ele gentilmente. Estou a dizer, querido, que a tua mãe não é quem o Arthur e a Beatriz pensam que é. Não é quem tu pensas que é. Tu ganhas 30.000 euros por mês? Perguntou ele, incrédulo. Há quase 15 anos, confirmei. Antes disso era um pouco menos, talvez 20.000 euros. O Arthur encontrou a sua voz. Isso é absurdo. Se a senhora ganhasse tudo isso, não viveria naquele apartamento. Não se vestiria assim. Não me vestiria assim. Completei, indicando o meu vestido gasto. Ah, mas isto é só para hoje. Uma pequena experiência social, digamos. Queria ver como tratariam alguém que considerassem inferior. O rosto da Beatriz perdeu toda a cor. A senhora está a dizer que fingiu ser pobre esta noite. Sim, exatamente isso. Abri a minha mala velha de lona. De um compartimento interno, tirei não o cartão de crédito básico que tinha mostrado antes, mas um cartão preto mate com o meu nome gravado a prata. Helena Soares, vice-presidente executiva. Pousei-o na mesa em frente a Beatriz. Então, sobre a vossa generosa oferta de 500 euros mensais para eu desaparecer da vida do meu filho, acho que vou declinar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A Beatriz olhava fixamente para o cartão como se fosse uma cobra venenosa. O Arthur tinha o maxilar tenso, os nós dos dedos brancos à volta da sua taça de vinho. A Sofia parecia prestes a chorar. E o Tiago, o meu filho, parecia estar em choque total. Por quê? Perguntou ele finalmente. Por que é que nunca me contaste? Olhei para ele com carinho. Porque queria que crescesses a valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo que têm. Queria que construísses o teu próprio caminho sem dependeres da riqueza da tua mãe. Queria que entendesses o valor do trabalho, da persistência, da humildade. Mas deixaste-me pensar, todos estes anos, que eras uma simples funcionária administrativa. Sim, e olha para ti agora. Formado com distinção, a construir a tua própria carreira. Isto não teria acontecido se eu te tivesse dado tudo de bandeja.
O Arthur pigarreou, recuperando parte da sua compostura. Bem, isto é certamente surpreendente, mas não muda o facto de que estávamos apenas a tentar fazer o melhor para os nossos filhos. O melhor? Repeti. Oferecer uma esmola para afastar a mãe inconveniente? Decidir quando e como ela pode ver o seu próprio filho? Isso é o melhor que conseguem imaginar, Arthur. A Beatriz interveio, a sua voz agora trêmula. A senhora enganou-nos deliberadamente. Veio aqui com essa farsa para nos fazer parecer. Para vos fazer parecer o quê? Interrompi. Snobs? Preconceituosos? Manipuladores? Eu não vos fiz parecer nada. Apenas vos dei a oportunidade de mostrarem quem realmente são. O empregado de mesa aproximou-se discretamente. Desejam algo mais, senhores? Sim. Respondi antes que alguém pudesse falar. A conta, por favor. Quando o empregado se retirou, voltei a minha atenção para a mesa. Todos pareciam estar em diferentes estágios de choque e consternação. Sabem o que é mais triste em tudo isto? Perguntei. A minha voz mais suave agora. É que vocês acreditam mesmo que o valor de uma pessoa está diretamente relacionado com a sua conta bancária. Medem o respeito em euros, a dignidade em propriedades, o amor em presentes caros. Isso não é justo, protestou o Arthur. A senhora não nos conhece. Não, repliquei. Não, a senhora não nos conhece, insistiu a Beatriz, recuperando um pouco da sua pose. A senhora orquestrou esta armadilha para nos fazer parecer os vilões. Uma armadilha? Perguntei tranquilamente. Tudo o que fiz foi aparecer com roupas simples. Vocês fizeram o resto. Vocês ofereceram-me o pior prato do menu. Vocês falaram sobre os vossos luxos na minha presença, esperando intimidar-me. Vocês ofereceram-me dinheiro para desaparecer da vida do meu filho. O empregado regressou com a conta numa pequena bandeja de prata. O Arthur estendeu a mão para pegar, mas fui mais rápida. Deixe estar, disse eu, pegando na conta. O total era de quase 1.000 euros. Sem pestanejar, coloquei o meu cartão preto na bandeja. Não é necessário, disse o Arthur, o seu orgulho claramente ferido. Nós convidamos. Considerem-no a minha contribuição para esta noite educativa, respondi. Afinal de contas, aprendi muito sobre todos vocês. Enquanto o empregado se afastava com o meu cartão, virei-me para o meu filho. Tiago, lamento muito nunca te ter contado a verdade, mas entende que o fiz por amor, não por engano. Queria que te tornasses no homem que és hoje, trabalhador, responsável, independente. O Tiago abanou a cabeça, ainda a processar tudo, todos aqueles anos. O apartamento pequeno, a roupa simples, as férias modestas. Tudo era uma escolha, tudo, confirmei. Não precisava de uma casa grande só para mim, não precisava de roupa de designer para me sentir realizada, não precisava de exibir riqueza para ter valor. A Beatriz soltou uma risada seca, amarga, que conveniente. A senhora faz-se passar por uma espécie de santa da humildade, quando na realidade apenas enganou o seu próprio filho durante décadas. Olhei para ela com calma. A diferença entre nós, Beatriz, é que você usa o seu dinheiro para controlar as pessoas. Eu usei a minha discrição para as libertar. O empregado regressou com o meu cartão e o recibo. Assinei, deixando uma gorjeta generosa. Sobre o vosso arranjo proposto, continuei guardando o meu cartão. Permitam-me fazer uma contraproposta. Eu dou-vos 10.000 euros agora mesmo, se conseguirem contar-me uma única vez em que trataram alguém sem recursos financeiros com genuíno respeito. O Arthur ficou vermelho de raiva. A Beatriz comprimiu os lábios numa linha fina. Foi o que pensei, disse eu suavemente. Levantei-me, pegando na minha mala velha. Tiago, quando estiveres pronto para conversar, sabes onde me encontrar. Estarei sempre lá para ti. Sem condições, sem arranjos, sem manipulações. Apenas amor genuíno. A Sofia finalmente falou, a sua voz quase inaudível. Helena, eu não sabia sobre o dinheiro, sobre esta noite. Acredita em mim, eu não sabia. Olhei para ela, tentando determinar a sua sinceridade.
Havia vergonha nos seus olhos, mas também confusão, como se estivesse a ver os seus pais sob uma nova luz. Espero que seja verdade, Sofia, respondi, e espero que esta noite tenha sido educativa para ti também. Virei-me para ir embora. Depois, parei e voltei-me uma última vez. Ah, e Arthur, Beatriz, vocês tinham razão sobre uma coisa. O dinheiro é importante, mas não da maneira que vocês pensam. O verdadeiro valor do dinheiro está na liberdade que ele proporciona. Liberdade para viver de acordo com os teus valores, para não ser controlado por outros, para ajudar sem esperar reconhecimento. É uma pena que com toda a vossa riqueza ainda sejam tão pobres. Com isso, caminhei através do elegante restaurante de cabeça erguida, sentindo os olhares que me seguiam. Já não eram olhares de desdém pela minha roupa simples, mas de curiosidade sobre a mulher que acabara de pagar uma conta de 1.000 euros e saía com a dignidade de uma rainha. Quando cheguei ao passeio, respirei fundo o ar da noite. Pela primeira vez em anos, senti-me completamente exposta e completamente livre. O táxi deixou-me em frente ao meu prédio 1 hora depois. Paguei a corrida e entrei no átrio simples, mas bem conservado. O porteiro da noite, o Sr. Manuel, cumprimentou-me como sempre fazia. Boa noite, Dona Helena. Está tudo bem com a senhora? Tudo bem, Sr. Manuel. Uma noite reveladora. Ele sorriu, sem entender o verdadeiro significado por trás das minhas palavras, e voltou para a sua revista. Subi os 4 andares pelo elevador antigo e entrei no meu apartamento. Mal fechei a porta. Senti o peso da noite cair sobre os meus ombros. Tirei os sapatos gastos, deixei a mala de lona no chão e caminhei até o meu quarto. Abri o armário e afastei a roupa simples que usava no dia a dia, revelando a secção escondida no fundo. Ali estavam os meus fatos executivos, tailleurs impecavelmente cortados, vestidos de seda, sapatos italianos feitos à medida. A Helena que ninguém, exceto os meus colegas de trabalho, conhecia. Tirei o vestido gasto que tinha usado para o jantar e atirei-o para o cesto da roupa suja. Tomei um banho longo e quente, deixando que a água levasse a tensão acumulada. Depois, vesti um pijama de algodão macio, um pequeno luxo que me permitia, e preparei uma chávena de chá de camomila. Sentada na minha modesta sala de estar, olhei à minha volta. Móveis confortáveis, mas não luxuosos. Uma televisão de tamanho médio, não o último modelo. Paredes sem obras de arte caras, apenas algumas fotografias emolduradas. A maioria do Tiago a crescer, algumas das minhas raras viagens. Não havia nada aqui que sugerisse uma mulher que ganhava 30.000 euros por mês. E esta era a grande ironia. Eu gostava mesmo desta simplicidade. Não era totalmente uma farsa. Tendo crescido sem nada, tendo lutado por cada cêntimo, aprendi a valorizar a paz acima do luxo, a tranquilidade acima da ostentação. O meu telemóvel tocou, interrompendo os meus pensamentos. Era o Tiago. Respirei fundo antes de atender. Olá, filho. Mãe. A sua voz soava estranha, uma mistura de confusão, dor e admiração. Eu não sei nem por onde começar. Eu entendo, respondi suavemente. Foi uma noite intensa para todos nós. Por que, mãe? Por que é que nunca me contaste? A pergunta do 1.000.000 de euros, literalmente. No início, não havia muito para contar. Expliquei. Quando eras pequeno, eu ainda estava a construir a minha carreira. Só comecei a ganhar realmente bem quando tinhas uns 16, 17 anos. E naquela altura, bem, já tínhamos o nosso ritmo, o nosso estilo de vida. Parecia desnecessário mudar tudo. Mas depois, quando me formei, quando comecei a trabalhar, quando me casei, por que manter o segredo? Tomei um gole do meu chá, organizando os meus pensamentos. Talvez tenha sido egoísta da minha parte, admiti, mas temia que, se soubesses, a nossa relação mudasse. Que me visses de forma diferente. E também queria garantir que estavas a seguir o teu próprio caminho, não a depender da fortuna da tua mãe. Houve um longo silêncio do outro lado. E o que aconteceu esta noite? Planeaste tudo? Não exatamente. Respondi.
Quando me convidaste e mencionaste que tinhas dito aos pais da Sofia que eu era simples, algo dentro de mim se revoltou. Decidi testar como me tratariam se pensassem que eu não tinha nada a oferecer. Nenhum estatuto, nenhuma ligação, nenhum dinheiro. E eles falharam no teste, disse o Tiago, a sua voz agora carregada de amargura. Sim, concordei simplesmente. Falharam. Mais silêncio. A Sofia está devastada, disse ele finalmente. Está mortificada com o comportamento dos pais dela e com o dela própria. E tu? Perguntei suavemente. Como estás? O Tiago suspirou profundamente. Honestamente não sei. Estou chocado, confuso, zangado, impressionado, tudo ao mesmo tempo. É como se a mulher que pensei que era a minha mãe durante toda a minha vida fosse apenas metade da história. Eu sou a mesma pessoa, Tiago, só com uma conta bancária diferente do que imaginavas. Mas é mais do que isso, não é? É toda uma vida secreta. Vice-presidente de uma multinacional, reuniões executivas, viagens de negócios, decisões que afetam milhares de pessoas. É um lado teu que eu nunca conheci. Ele tinha razão. Durante anos, mantive os meus dois mundos cuidadosamente separados. A Helena executiva ficava no escritório. A Helena, mãe modesta, voltava para casa. Tens razão, admiti. Houve uma separação, talvez maior do que deveria ter sido. O que vai acontecer agora? Perguntou ele, a sua voz subitamente cansada. Isso depende de ti, filho. De ti e da Sofia. Quanto aos pais dela. Saíram furiosos do restaurante, interrompeu o Tiago. O Arthur disse que tu os humilhaste deliberadamente. A Beatriz chorou no carro, a dizer que lhe preparaste uma armadilha. Quase sorri com a ironia. Interessante como se sentem humilhados por serem tratados exatamente como tratam os outros. Disseram que vão reavaliar o apoio a nós, continuou o Tiago. O que quer que isso signifique? Chantagem financeira, traduzi, o método de controlo favorito deles. Talvez, concordou o Tiago, mas honestamente, mãe, depois desta noite, não tenho a certeza de querer estar tão ligado a eles como estava. Algo no seu tom alertou-me. Tiago, não tomes decisões drásticas agora, no calor do momento. A Beatriz e o Arthur são os pais da Sofia. Sempre serão parte da tua vida de alguma forma. Mesmo depois do que fizeram, do que disseram? Sim, respondi firmemente. As famílias são complicadas. As pessoas são complicadas. Ninguém é inteiramente bom ou mau. Talvez esta noite sirva como um ponto de partida para conversas honestas, para estabelecer limites saudáveis. Houve um som do outro lado, a Sofia a dizer algo em voz baixa. Mãe, disse o Tiago, a Sofia quer falar contigo. Importas-te? Claro que não. Houve um momento de silêncio enquanto o telemóvel era passado. Helena, a voz da Sofia estava rouca, como se tivesse chorado durante horas. Olá, Sofia. Eu não sei nem por onde começar. Estou tão envergonhada, tão mortificada. Não tens de estar, respondi suavemente. Tu não és responsável pelas ações dos teus pais. Mas eu deixei que acontecesse, insistiu ela. Eu vi como te estavam a tratar e não disse nada. Eu até participei de certa forma. Ela tinha razão, mas não havia necessidade de esfregar sal na ferida. Tu cresceste nesse ambiente, Sofia. É difícil questionar os valores com que fomos criados. Ela soluçou ligeiramente. Não é desculpa. Devia ter sido melhor. Sim, concordei gentilmente. Mas o importante não é o que fizeste esta noite. É o que farás daqui para a frente. Eu quero ser melhor, disse ela, a sua voz mais firme agora. Quero ser o tipo de pessoa que julga os outros pelo caráter, não pela conta bancária. O tipo de pessoa que tu és. Fechei os olhos, comovida com as suas palavras, apesar de tudo. Então, começa agora, sugeri. Não com grandes declarações ou promessas, mas com pequenas ações diárias. A maneira como tratas o empregado de mesa, o porteiro, o taxista, a forma como falas sobre pessoas que têm menos do que tu, as suposições que fazes sobre o valor das pessoas. Eu vou, prometeu ela. E, Helena, lamento mesmo muito,
mais do que consigo expressar. Eu sei que sim, Sofia, e isso já é um começo. Nas 2 semanas seguintes, vivi num estranho limbo. A verdade estava exposta, mas as consequências ainda se desenrolavam lentamente, como ondas a espalharem-se após o impacto de uma pedra na água. O Tiago ligava-me diariamente a fazer perguntas sobre a minha carreira, a minha vida financeira, decisões que tomei ao longo dos anos. Era como se ele estivesse a tentar reconstruir a imagem da sua mãe, a preencher as lacunas que agora percebia que existiam. "Por que é que continuaste a viver neste apartamento?" perguntou ele durante uma dessas conversas. "Podias ter comprado facilmente uma penthouse na Baixa." "Podia", concordei, mas este lugar sempre foi suficiente. Confortável, seguro, perto do parque onde gosto de caminhar. Por que mudaria? Só porque podia. Mas as viagens de férias econômicas, os restaurantes baratos, a roupa de grandes armazéns, sorri, mesmo sabendo que ele não me podia ver pelo telemóvel. As viagens eram para lugares que eu queria conhecer. Os restaurantes serviam comida de que eu gostava. A roupa vestia-me adequadamente. A questão, Tiago, é que em algum momento da minha vida percebi que gastar mais não significava necessariamente viver melhor. Houve uma pausa do outro lado. "Acho que nunca vi as coisas dessa forma", admitiu ele. "Sempre pensei que, se tivesse mais dinheiro, naturalmente o gastaria em tudo. É o que somos condicionados a acreditar", respondi. "Que sucesso significa consumo, que valor pessoal está ligado a posses." A conversa com a Sofia foi diferente, mais cautelosa. Ela veio visitar-me sozinha 3 dias depois do jantar, trazendo flores, margaridas simples, notei, não as rosas caras ou orquídeas exóticas que os seus pais provavelmente teriam escolhido. Sentámo-nos na minha pequena varanda, a beber chá, eu e café. Ela. "Este lugar é mesmo agradável", comentou ela, olhando à sua volta. "Acolhedor." "Obrigada", respondi. "É o meu refúgio." Ela hesitou, rodando a chávena entre as mãos. "Helena, há algo que preciso de te perguntar, e peço-te que sejas brutalmente honesta comigo. Sempre. O que pensas realmente de mim, não como nora, mas como pessoa?" A pergunta apanhou-me de surpresa. Refleti por um momento antes de responder. "Vejo alguém a meio de uma jornada", disse finalmente. "Alguém criada com certos valores que agora está a começar a questioná-los. Alguém que tem potencial para ser muito mais do que os limites que os seus pais estabeleceram." Os seus olhos encheram-se de lágrimas. "Durante muito tempo, vivi para impressionar os meus pais, para ser a filha perfeita que eles exibiam como um troféu. O tipo certo de escola, o tipo certo de amigos, o tipo certo de interesses. E o Tiago?" perguntei delicadamente. Ela sorriu, enxugando uma lágrima. "O Tiago foi a minha primeira rebelião. Os meus pais esperavam que eu casasse com o filho de algum amigo do clube, alguém do nosso círculo. Quando conheci o Tiago, vi algo diferente. Alguém genuíno, despretensioso, que me valorizava por mim mesma, não pelo apelido ou pela conta bancária. Mas permitiste que os teus pais o ajudassem", observei. "O contrato através do Arthur, a entrada da casa, a lua de mel." A Sofia baixou o olhar, envergonhada. "Sei como isso soa, mas precisas de entender. É difícil recusar quando essa é a moeda de troca da tua família, quando a ajuda financeira é a única forma de amor que eles sabem expressar." Assenti, compreendendo mais do que ela imaginava. Dinheiro como substituto para a ligação emocional, presentes caros, em vez de vulnerabilidade genuína. "E agora?" perguntei. "Desde aquela noite no restaurante, os meus pais estão furiosos", respondeu ela, suspirando. "O pai cortou a mesada que nos dava, algo que o Tiago nem sabia que recebíamos, era depositada diretamente na minha conta. Como te sentes em relação a isso?" Aliviada, na verdade, confessou ela. "É como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Aquele dinheiro vinha sempre com expectativas não ditas, com cordas invisíveis." Sorri, genuinamente impressionada com a sua autoconsciência. "Sabes o que é engraçado?" continuou ela.
Agora que sei sobre ti, sobre a tua história, sinto-me quase envergonhada dos meus problemas. Quero dizer, criaste um filho sozinha, construíste uma carreira incrível, tudo sem te queixares, sem procurar reconhecimento. Não compares jornadas, aconselhei. Cada um tem os seus próprios desafios, as suas próprias montanhas para escalar. A Sofia acenou, pensativa. Helena, posso fazer-te outra pergunta? Claro. Como é que fazes isso? Viver com tanta autenticidade, não te importares com o que os outros pensam. Rime suavemente. Ou eu importo-me. Todos nos importamos, de alguma forma. A diferença é que aprendi a importar-me mais com o que algumas pessoas específicas pensam, pessoas cujos valores eu respeito, e menos com o resto do mundo. Conversamos por mais de 2 horas naquela tarde. Quando a Sofia se ia embora, abraçou-me. Não o abraço formal de antes, mas algo genuíno, caloroso. Obrigada, sussurrou ela, por não me julgares pelo pior momento da minha vida. Todos merecemos a oportunidade de crescer para além dos nossos erros, respondi, retribuindo o abraço. 1 semana depois, recebi uma mensagem inesperada. Era da Beatriz. Precisamos de falar, só nós as duas. Pode ser no café do Hotel Ritz, amanhã às 11 horas? Fiquei surpreendida. O Hotel Ritz era um dos mais elegantes de Lisboa, território da Beatriz, não meu. Por um momento, considerei recusar. Mas a curiosidade foi mais forte. Estarei lá, respondi. No dia seguinte, vesti-me com cuidado. Não com as minhas roupas executivas imponentes, nem com as peças simples do meu dia a dia. Escolhi algo intermédio. Calças bem cortadas, uma blusa de seda simples, sapatos de couro de qualidade, elegante, sem ser ostensiva. O café do Ritz era exatamente como eu imaginei. Candelabros de cristal, música clássica suave, empregados de fato formal. A Beatriz já lá estava, sentada a uma mesa no canto. Ela levantou o olhar quando me aproximei e, por um breve momento, vi algo que nunca esperaria ver no seu rosto. Incerteza. Helena cumprimentou ela, indicando a cadeira à sua frente. Obrigada por teres vindo. Beatriz, respondi, sentando-me. Confesso que fiquei surpreendida com o seu convite. O empregado apareceu imediatamente. A Beatriz pediu chá, Earl Grey. Eu pedi um expresso. Quando o empregado se retirou, a Beatriz ajeitou o guardanapo no colo, um gesto que denunciava o seu nervosismo. Imagino que te estejas a perguntar por que quis este encontro, começou ela. A ideia passou-me pela cabeça. A Beatriz respirou fundo. Nas últimas 2 semanas, tenho refletido sobre aquela noite no restaurante, sobre as coisas que disse, as suposições que fiz. Manti o meu silêncio, deixando-a continuar. Não vou fingir que foi uma experiência agradável, prosseguiu ela. Ser exposta daquela forma, em frente ao nosso genro, a nossa filha, foi humilhante. Não mais humilhante do que ser tratada como inferior durante um jantar inteiro, observei tranquilamente. A Beatriz teve a decência de parecer envergonhada. Sim, bem, é sobre isso que quero falar. Os nossos pedidos chegaram. A Beatriz tomou um pequeno gole do seu chá, antes de continuar. A senhora acha que me conhece, Helena? Acha que sou apenas uma socialite superficial, obcecada com estatuto e dinheiro? E não é. Perguntei diretamente. Ela sorriu, sem humor. É mais complicado do que isso. Geralmente é. A Beatriz pousou a chávena no pires com cuidado. Cresci numa família onde as aparências eram tudo. O meu pai era um novo rico, determinado a ser aceite na alta sociedade. A minha mãe era obcecada com o estatuto. A morada certa, as escolas certas, as ligações certas. Isso explicava algumas coisas, mas não justificava o seu comportamento. Fui criada para acreditar que o valor social e o valor pessoal eram a mesma coisa, continuou ela. Que o respeito dependia da tua conta bancária, que as amizades eram alianças estratégicas, que os casamentos eram fusões de ativos. E nunca questionou esses valores. Ocasionalmente, admitiu ela. Houve momentos, dúvidas, mas depois olhava à minha volta e via o mundo a confirmar exatamente o que me ensinaram. As pessoas a tratarem os ricos com deferência, a abrirem portas, a fazerem exceções.
Tomei um gole do meu expresso, observando-a atentamente. Por que me está a contar isto, Beatriz? Está à procura de absolvição? Ela abanou a cabeça. Não, não exatamente. Estou a tentar entender. Entender o quê? Como alguém como a senhora, alguém com tanto dinheiro como eu, talvez mais, pode viver de forma tão diferente, sem precisar que todos saibam, sem usar isso como uma arma, sem transformar isso na sua identidade. Não esperava esta vulnerabilidade dela. Por um momento, vi para além da fachada polida. A insegurança subjacente, a fragilidade cuidadosamente escondida. A resposta é simples. Beatriz, respondi finalmente. Aprendi cedo que o dinheiro é uma ferramenta, não uma medida de valor. Compra conforto, segurança, certas liberdades, mas não compra respeito genuíno, não compra ligação verdadeira, não compra paz interior. A Beatriz observou-me por um longo momento, como se estivesse a ver algo novo, algo que nunca tinha considerado antes. Sabe, disse ela finalmente, quando descobri quem a senhora realmente era naquela noite, depois da raiva inicial, da vergonha, senti algo estranho, algo que não consegui identificar imediatamente. E o que era? Inveja, admitiu ela. A palavra a parecer difícil de pronunciar. Não do seu dinheiro ou posição, obviamente, mas da sua liberdade, da maneira como parecia completamente despreocupada com o julgamento dos outros. Quase me ri. Se ela soubesse quantas noites passei acordada, preocupada se estava a fazer o correto ao esconder a minha situação financeira do Tiago. Quantas vezes questionei as minhas escolhas, os meus motivos. A liberdade vem com a prática, respondi. E geralmente depois de se perceber que a alternativa, viver para impressionar os outros, é uma prisão muito mais confinadora. A Beatriz brincou com a colher do seu chá, pensativa. O Arthur e eu tivemos várias discussões desde aquela noite, algumas bastante acaloradas. Ele acha que devemos simplesmente cortar relações com o Tiago e a Sofia até que eles entrem na razão. E a senhora? Eu não quero perder a minha filha, disse ela suavemente. E pela primeira vez, estou a perceber que talvez já a tenha perdido em parte, há muito tempo, sem sequer me dar conta. Havia uma dor genuína na sua voz que me surpreendeu. Não é tarde demais, Beatriz, disse eu gentilmente. A Sofia ainda está aqui, ainda é sua filha, mas ela está tão diferente agora, desde aquela noite. Confronta-nos de uma maneira que nunca fez antes. Questiona os nossos valores, as nossas atitudes. Ontem, recusou o cartão de crédito que sempre mantivemos para ela. Disse que ela e o Tiago preferem viver dentro das suas próprias possibilidades. Não pude evitar um pequeno sorriso. Isso deve ter sido um choque. Foi desconcertante, admitiu a Beatriz, como se alguém tivesse reescrito as regras sem nos avisar. Tomei o último gole do meu expresso. Não são regras novas, Beatriz. São valores mais antigos que o dinheiro. Independência, autossuficiência, integridade. A Beatriz ficou em silêncio por um momento, absorvendo as minhas palavras. A senhora deve pensar que sou uma pessoa terrível, disse ela finalmente. Na verdade, não, respondi honestamente. Acho que a senhora é um produto do seu ambiente, assim como todos nós. A diferença é que alguns de nós são forçados por circunstâncias a questionar esse condicionamento. Outros nunca precisam de o fazer. Até que algo os força, completou ela com um leve sorriso irônico. Como uma mãe simples que de repente se revela uma executiva de topo com um cartão de crédito Black. Exatamente. A Beatriz inclinou-se ligeiramente para a frente. Helena, vou ser direta. Não estou aqui apenas para reflexões filosóficas, embora tenha apreciado a nossa conversa mais do que esperava. Estou aqui porque quero encontrar um caminho para seguir em frente. Para reconstruir a minha relação com a Sofia e, por extensão, com o Tiago. E acha que eu posso ajudar nisso? A senhora parece ter uma influência significativa sobre eles agora, observou ela, sem rancor na voz. Eles claramente a respeitam, a sua perspectiva. Beatriz, disse eu firmemente, não tenho interesse em ser uma intermediária entre a senhora e a sua filha. Não seria saudável para nenhuma das partes envolvidas.
Ela pareceu momentaneamente desapontada. O que posso oferecer, continuei, é um conselho. Ouça a Sofia. Realmente ouça, sem planear a sua resposta, sem tentar controlar o resultado. Pergunte-lhe o que ela precisa de si como mãe, não como patrocinadora financeira, não como arquiteta social, mas como mãe. A Beatriz absorveu as minhas palavras em silêncio. E o Arthur? Perguntou ela. Ele está menos receptivo a mudanças. O Arthur terá de fazer a sua própria jornada, respondi. A senhora pode partilhar as suas percepções, as suas novas perspectivas, mas não pode forçá-lo a mudar. A Beatriz pagou a conta, apesar dos meus protestos. Quando saímos do hotel, ela hesitou antes de nos despedirmos. Helena, há mais uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar. Sim? A senhora acha? A senhora acha que algum dia me poderia perdoar pela forma como a tratei naquela noite? A pergunta apanhou-me de surpresa. Pensei por um momento antes de responder. O perdão não é algo que se concede de uma vez por todas, Beatriz. É um processo. Começa com reconhecimento, continua com arrependimento genuíno e consolida-se com mudança real. Ela acenou lentamente. Entendo, mas estou disposta a seguir esse caminho. Se estiver, acrescentei, nós estaremos bem. Despedimo-nos com um aperto de mão. Não caloroso, mas já não hostil. Um começo. Na semana seguinte, o Tiago convidou-me para jantar em casa deles. Um jantar casual, garantiu-me ele. Só eu, a Sofia e tu. Quando cheguei, notei mudanças subtis no apartamento. Alguns dos móveis mais ostensivos tinham desaparecido, substituídos por peças mais simples, mais funcionais. As paredes, antes decoradas com arte abstrata cara, agora exibiam fotografias pessoais e algumas aguarelas modestas. Estamos a redecorar, explicou a Sofia, notando o meu olhar. Percebemos que muito do que tínhamos era para impressionar os outros, não porque gostássemos realmente. O jantar foi surpreendentemente simples, uma refeição caseira preparada por ambos, servida em pratos comuns, não na porcelana fina que eu sabia que possuíam. Durante a refeição, conversamos sobre tudo e nada, trabalho, notícias, memórias de infância. Sem a tensão do segredo entre nós, a conversa fluía com uma naturalidade que nunca tínhamos experimentado antes. Depois do jantar, enquanto a Sofia preparava café, o Tiago levou-me até a varanda. A noite estava amena, com uma brisa ligeira e um céu estrelado. Mãe, disse ele, encostando-se ao parapeito, há algo que preciso de te contar. O seu tom pôs-me em alerta. O que se passou, filho? Recusei a promoção na empresa do Arthur. Olhei para ele, surpreendida. A promoção que te colocaria como diretor regional? Essa mesma, confirmou ele. Na verdade, fiz mais do que isso. Apresentei a minha demissão. Tiago, exclamei. Aquele emprego era importante para ti. Ele sorriu, parecendo estranhamente em paz com a decisão. Era importante para mim quando acreditava que era algo que conquistei por mérito próprio. Mas depois daquela noite, depois das coisas que vieram à tona, percebi que nunca teria chegado àquela posição sem a influência do Arthur. Ainda assim, deixar tudo, não deixei tudo, esclareceu ele. Na verdade, já tenho um novo emprego, menor, com um salário inicial mais baixo, mas numa empresa onde ninguém sabe quem é o meu sogro, onde serei promovido ou não, baseado apenas no meu trabalho. Olhei para o meu filho com uma nova admiração. A coragem que essa decisão exigia não era pequena. Como é que a Sofia reagiu? Perguntei. Foi ela quem me apoiou primeiro, respondeu ele, com orgulho na voz. Disse que preferia viver num apartamento mais pequeno, com menos luxos, sabendo que estávamos a construir algo por nós mesmos. O meu coração encheu-se. Talvez a Sofia tivesse absorvido mais daquela noite reveladora do que eu imaginava. E os pais dela? O Tiago fez uma careta. O Arthur está furioso, claro. Acha que estou a ser ingrato, a deitar fora uma oportunidade pela qual outros matariam. A Beatriz está a tentar. Convidou-nos para um almoço no domingo. Só nós os 4, sem a ostentação habitual.
Isso é surpreendente, comentei, pensando na minha conversa recente com a Beatriz. Tiveste alguma coisa a ver com isso? Perguntou o Tiago, perspicaz como sempre. Sorri levemente. Digamos que a Beatriz e eu tivemos uma conversa esclarecedora, mas a mudança, se está a acontecer, vem dela. A Sofia juntou-se a nós na varanda, trazendo café em canecas simples de cerâmica. Não as chávenas de porcelana fina que os seus pais provavelmente lhe tinham oferecido. A falar da minha mãe, perguntou ela, entregando-nos as canecas. Sim, admiti. O Tiago contou-me sobre o almoço de domingo. A Sofia acenou, sentando-se ao lado do Tiago. Ela tem ligado quase diariamente. É estranho, parece estar realmente a tentar ouvir-me pela primeira vez. Sem tentar convencer-me de nada, sem me dizer o que fazer ou como me vestir ou para onde ir. As pessoas podem mudar, observei, se tiverem motivação suficiente. E às vezes, acrescentou o Tiago, pegando na minha mão, precisamos de um pequeno terremoto para abalar os alicerces e permitir essa mudança. Ficamos em silêncio por um momento, apreciando a noite, o café, a nova honestidade entre nós. Mãe, disse o Tiago finalmente, há mais uma coisa que te quero perguntar. Sim? Por que é que fizeste aquilo? A farsa completa, fingir ser pobre quando foste jantar com os pais da Sofia. Refleti por um momento, organizando os meus pensamentos. Acho que foi uma combinação de coisas, respondi honestamente. Parte disso foi impulso, uma reação àquela palavra simples que usaste no telefone, como se eu fosse algo que precisava de ser explicado, justificado. O Tiago baixou os olhos, envergonhado. Lamento muito por isso. Não é preciso, assegurei-lhe. Mas outra parte foi instinto de proteção. Talvez eu quisesse ver quem eram realmente estas pessoas que agora faziam parte da tua vida. Como tratariam alguém que considerassem inferior? E eles falharam no teste, comentou a Sofia, sem amargura, apenas a constatar um facto. Falharam, concordei, mas por vezes os nossos fracassos são os nossos maiores professores. A Sofia sorriu levemente. Acho que todos aprendemos algo naquela noite. Quando regressei à casa naquela noite, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. O peso de décadas de segredo tinha sido levantado, e embora o processo tivesse sido doloroso, o resultado parecia valer a pena. Na segunda-feira seguinte, algo inesperado aconteceu. Ao chegar ao escritório, a minha assistente informou-me que o Arthur Almeida estava na recepção a insistir em ver-me. Surpreendida, indiquei que o deixasse entrar. O Arthur apareceu na minha sala, impecavelmente vestido como sempre, mas sem a arrogância habitual. Havia algo diferente nele, uma hesitação, uma vulnerabilidade que nunca tinha demonstrado antes. Helena, cumprimentou ele formalmente. Agradeço que me receba sem aviso prévio. Arthur, respondi, indicando a cadeira em frente à minha mesa. O que posso fazer por si? Ele sentou-se, parecendo momentaneamente impressionado com o meu escritório executivo, amplo, com vista para a cidade, decorado com uma elegância discreta, mas inegável. Impressionante, comentou ele, olhando à sua volta. Diferente do que eu esperava. E o que esperava? Não sei, admitiu ele. Algo mais ostensivo. Talvez depois de descobrir quem a senhora realmente é, imaginei que aqui seria onde mostraria o seu verdadeiro estatuto. Sorri levemente. Este é o meu espaço de trabalho, Arthur, desenhado para ser funcional, profissional e confortável. Não uma declaração de estatuto. Ele acenou lentamente, como se estivesse a absorver uma nova ideia. Imagino que não veio até aqui para discutir a minha decoração, observei. Não, concordou ele, endireitando a postura. Vim por 2 motivos. Primeiro, para pedir desculpa pelo meu comportamento naquele jantar. Foi imperdoável. A admissão surpreendeu-me. O Arthur não parecia o tipo de homem habituado a pedir desculpas. E o segundo motivo, ele hesitou, claramente desconfortável. Preciso da sua ajuda. Ou melhor, do seu conselho. O meu conselho? Repeti, genuinamente surpreendida. O Tiago deixou a empresa, disse ele, um rasto de amargura na sua voz.
A senhora provavelmente já sabe. Sim, ele contou-me. O que talvez não saiba é que ele não foi o único. 3 outros gerentes demitiram-se na mesma semana, todos citando diferenças filosóficas com a liderança da empresa. Interessante. Aparentemente, o estilo de gestão do Arthur estava a causar mais danos do que apenas na sua família. E como posso ajudar com isso? Perguntei. O Arthur passou a mão pelo seu cabelo perfeitamente penteado, um gesto surpreendentemente vindo dele. A senhora construiu uma carreira impressionante, subiu por mérito próprio. Lidera pessoas que claramente a respeitam, não apenas a temem. Eu gostaria de entender como. Ah, então era isso. Arthur Almeida, o magnata imobiliário, habituado a dar ordens e a ser obedecido sem questionamentos, estava a enfrentar as consequências do seu estilo de liderança. A liderança não se trata de poder, Arthur, disse eu calmamente. Trata-se de influência. E a influência genuína vem do respeito mútuo, não do medo ou da intimidação. Ele olhou para mim como se eu estivesse a falar noutra língua. Mas como mantenho o controle? Sem ameaças, sem manipulação, sem usar o dinheiro como ferramenta de coação, completei por ele. Começando por ver os seus funcionários como pessoas completas, não apenas recursos a serem explorados. Nos meses que se seguiram àquela noite reveladora, observei transformações que jamais teria previsto. O Arthur, para minha surpresa, tornou-se um visitante semi-regular no meu escritório. As nossas conversas, inicialmente tensas e formais, gradualmente evoluíram para diálogos genuínos sobre liderança, ética nos negócios e, eventualmente, valores pessoais. Nunca pensei que estaria a procurar conselhos de alguém que conheci nas circunstâncias em que a conheci, admitiu ele durante uma das nossas conversas. A vida tem um sentido de humor interessante, respondi, sorrindo levemente. A Beatriz também mudou, embora de maneiras mais subtis. As suas tentativas iniciais de se reconectar com a Sofia eram desajeitadas, ocasionalmente recaindo em velhos hábitos de controle e julgamento. Mas havia uma sinceridade nos seus esforços que não podia ser negada. Um domingo, cerca de 4 meses depois da noite do jantar, como todos nos referíamos ao incidente, fui convidada para um almoço na casa dos Almeida. Aceitei com alguma hesitação, não sabendo o que esperar. Para minha surpresa, o almoço não foi na sala de jantar formal, mas na varanda ensolarada da parte de trás. A mesa estava posta com elegância, mas sem a ostentação que eu imaginava ser o padrão daquela casa. A Beatriz serviu pessoalmente os pratos, uma refeição caseira que ela admitiu, com um certo orgulho tímido, ter preparado com a ajuda da Sofia. Estamos a redescobrir antigas tradições familiares, explicou a Beatriz quando comentei sobre a comida. A minha avó costumava fazer este prato. Tinha me esquecido completamente até a Sofia perguntar sobre receitas de família. Durante o almoço, notei como o Arthur se dirigia ao Tiago, não com a condescendência anterior, mas com um interesse genuíno no seu novo trabalho, nas suas ideias, nos seus planos para o futuro. Não havia menções veladas sobre voltar para a empresa, nem sugestões de que ele estivesse a cometer um erro. Depois da sobremesa, enquanto os homens conversavam sobre um novo projeto comunitário em que o Tiago estava envolvido, a Beatriz convidou-me para um passeio pelo jardim. Sabe, disse ela, enquanto caminhávamos entre roseiras bem cuidadas, nunca lhe agradeci apropriadamente. Pelo quê? Por aquela noite, por nos mostrar quem realmente éramos. Não foi exatamente a minha intenção, admiti. Eu estava mais interessada em proteger-me, em entender com quem o meu filho se estava a envolver. Ainda assim, insistiu ela, foi um despertar necessário. Doloroso, vergonhoso, mas necessário. Observei-a atentamente. O cabelo perfeitamente arranjado, as joias discretas mas caras, o vestido elegante. Externamente, a Beatriz ainda parecia a mesma socialite polida. Mas havia algo diferente nos seus olhos, uma nova qualidade reflexiva que não estava lá antes. Como foi para si? Perguntei. Todo esse processo de reavaliação, a Beatriz riu-se suavemente. Terrível.
No início, eu estava furiosa consigo, com a Sofia, com o mundo. Senti-me traída, exposta, humilhada. Eu entendo isso, mas depois, algo estranho começou a acontecer. Comecei a notar coisas. A maneira como eu tratava as pessoas abaixo de mim, empregados de mesa, empregadas domésticas, motoristas. Como eu automaticamente julgava as pessoas pela aparência, pelos carros que conduziam, pelos bairros onde viviam. Ela parou em frente a uma rosa particularmente bonita, tocando suavemente nas suas pétalas. Comecei a perguntar-me, quando me tornei essa pessoa, se sempre fui assim ou se foi algo que desenvolvi ao longo do tempo sem me dar conta. E qual foi a sua conclusão? Perguntei gentilmente. Que as duas coisas são verdadeiras, respondeu ela. Cresci num ambiente que valorizava as aparências acima de tudo. Mas também tomei decisões, milhares de pequenas decisões diárias que reforçaram esses valores, que priorizaram o estatuto sobre a substância, o impressionar sobre o conectar. A sua honestidade impressionou-me. Está a ser difícil mudar, admitiu ela. Velhos hábitos, velhos pensamentos surgem automaticamente. O Arthur tem ainda mais dificuldade do que eu, mas estamos a tentar, por nós mesmos e pela Sofia. Enquanto caminhávamos de volta para casa, a Beatriz fez uma pausa, olhando para mim com uma curiosidade genuína. Helena, posso fazer-lhe uma pergunta muito pessoal? Pode tentar, responde com um leve sorriso. A senhora nunca quis ostentar o seu sucesso, nunca quis mostrar ao mundo o que conquistou, especialmente considerando de onde veio, o quanto lutou. Era uma pergunta justa, uma que eu mesma tinha considerado muitas vezes ao longo dos anos. Claro que sim, respondi honestamente. Houve momentos, especialmente no início, em que tudo o que eu queria era comprar a casa mais cara da cidade, o carro mais luxuoso, a roupa mais fina, para provar a todos, e talvez a mim mesma, que tinha conseguido. O que a impediu? Refleti por um momento, procurando a verdadeira resposta, não apenas a resposta fácil. Acho que foi uma combinação de coisas. Parte disso foi pragmatismo financeiro. Crescer pobre ensinou-me o valor de poupar, investir, planear para o futuro. Parte foi a memória de quem eu era antes do dinheiro, a consciência de que essa pessoa ainda valia a pena, ainda tinha valor, independentemente da conta bancária. A Beatriz acenou lentamente. E o Tiago? A senhora nunca quis dar-lhe uma vida de privilégios? Todas as oportunidades que o dinheiro pode comprar, essa foi a parte mais difícil, confessei. Houve noites em que fiquei acordada a perguntar-me se estava a privar o meu filho de vantagens que lhe podia proporcionar facilmente. Se o meu desejo de lhe ensinar certos valores o estava, na verdade, a prejudicar de alguma forma. O que a convenceu do contrário? Ver o homem em que ele se tornou, respondi simplesmente. Trabalhador, gentil, com os pés na terra. Alguém que valoriza as pessoas pelo caráter, não pelo estatuto. A Beatriz sorriu, olhando para a varanda, onde o Tiago e a Sofia conversavam animadamente. A senhora fez um ótimo trabalho com ele, disse ela, um toque de inveja na sua voz. A senhora também tem uma filha maravilhosa, respondi sinceramente. Alguém capaz de reconhecer erros, de crescer, de se tornar mais do que o seu condicionamento. Quando nos juntamos aos outros na varanda, senti uma estranha sensação de plenitude. Não éramos uma família perfeita. Longe disso. Havia ainda feridas a cicatrizar, padrões a serem desaprendidos, novos caminhos a serem forjados com hesitação. Mas havia também uma autenticidade que não existia antes, uma vontade de ver e ser visto sem as máscaras do estatuto, da pretensão, das expectativas sociais. Um ano depois, recebi uma notícia que nunca imaginei ser possível. O Tiago e a Sofia estavam à espera de um bebê. Eu ia ser avó. Quando me contaram, num jantar íntimo no meu apartamento, senti uma alegria que transcendia qualquer sucesso profissional, qualquer conquista financeira. Sabemos que é cedo para decidir, disse a Sofia, segurando a mão do Tiago. Mas se for uma menina, gostaríamos de lhe dar o teu nome, Helena.
As lágrimas vieram-me aos olhos. Seria uma honra, e queremos que sejas uma parte importante da vida dela, acrescentou o Tiago. Sem segredos, desta vez. Sorri através das lágrimas. Sem segredos. Naquela noite, depois de eles se irem embora, fiquei na minha pequena varanda, a observar as luzes da cidade. Pensei na jornada extraordinária que tinha começado naquele jantar fatídico, quando decidi testar a família do meu filho. Quão diferente poderia ter sido se eu simplesmente tivesse aparecido como eu mesma, se tivesse revelado o meu verdadeiro estatuto financeiro desde o início. Talvez o Arthur e a Beatriz me tivessem tratado com uma deferência superficial. Talvez tivéssemos mantido a fachada de harmonia familiar, a trocar presentes caros nos aniversários, a frequentar eventos sociais, todos a sorrir para as fotografias enquanto escondíamos os nossos verdadeiros sentimentos. Mas também teríamos perdido a oportunidade de crescimento, de autodescoberta, de ligação genuína que veio através daquele momento de verdade crua. Às vezes pensei, é preciso um pouco de teatro para revelar a verdade mais profunda. Ao preparar-me para dormir, passei pelo armário onde guardava a minha roupa executiva impecável. Ao lado delas, ainda pendurado, estava o velho vestido cinzento que usei naquela noite. Mantive-o como uma recordação. Não da humilhação que sofri, mas da coragem necessária para mostrar o teu verdadeiro rosto ao mundo, seja ele adornado com seda cara ou algodão desbotado. A verdadeira riqueza, aprendi, não está no que possuímos, mas em quem nos tornamos ao longo da jornada, nas escolhas que fazemos diariamente, nas pessoas que amamos, que desafiamos, que inspiramos a ser melhores. E enquanto a minha neta crescia num mundo muito diferente daquele em que criei Tiago, esperava poder ensinar-lhe a mesma lição que me levou uma vida inteira a aprender. Que o nosso valor nunca está na nossa conta bancária, mas no conteúdo do nosso caráter. Que a verdadeira riqueza não é algo que se exibe, mas algo que se vive silenciosamente, consistentemente, autenticamente. Com esse pensamento reconfortante, adormeci, não como uma executiva de sucesso, não como uma mulher rica, mas simplesmente como Helena, uma mulher que finalmente encontrou paz em ser exatamente quem é, sem desculpas, sem disfarces, sem segredos. Agora, se gostaste desta história, clica em subscrever e diz-me nos comentários que parte te deixou de boca aberta. Foi quando revelei a minha verdadeira identidade no restaurante, quando os pais da Sofia tentaram afastar-me do meu próprio filho, ou talvez a transformação da família depois que a verdade veio à tona. Espero por ti lá.